Dados do mês de abril, divulgados pelo governo do estado, revelam que em 2013, nos 4 primeiros meses do ano, foram notificados 1.156 casos de violência doméstica na Bahia. Salvador lidera a estatística com 612 ocorrências. No interior do estado, a maior quantidade de notificações foi feita pelos municípios de Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista, que juntos registraram mais de 200 casos. No geral, os dados revelam ainda que muitas ocorrências são de estupro e agressões físicas praticadas por ex-namorados, padrastos, maridos, primos e tios. Mais de 90% dos casos de violência doméstica no estado têm como autores homens. A Bahia é o segundo estado com o maior número de mulheres vítimas da violência doméstica. Lei Maria da Penha, botão do pânico, o que mais a gente precisa inventar para conter essa situação? É isso que o programa Espaço Livre vai falar hoje. E os meus convidados são a delegada da Mulher, doutora Vânia Nunes Seixas Matos, a deputada estadual Neuza Cadori, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher, e o psicólogo Elide Almeida, ele integrante da Associação Brasileira de Proteção à Criança e ao Adolescente. Muito obrigada pela presença de vocês três. Eu começo com a senhora, passando a pergunta que eu fiz, o que mais a gente precisa fazer para conter essa violência? Na realidade, eu acho que a gente precisa trabalhar mais os valores e o social. A violência, ela não é só doméstica, ela hoje existe um pouco limite de tolerância em todas as situações, no trânsito, no trabalho, então não é só no lar. Isso aí vem de, acredito que a falta de se cultivar mais valores, né, de solidariedade, de compreensão, de viver a dois, de tolerância. E esse trabalho é um trabalho muito mais social, né, do que um trabalho voltado para a polícia. E acredito que deveriam ser criados, né, dentro da escola, né, centros preparatórios de terapias psicológicos, para que essa criança fosse criada um pouco diferente do mundo que a gente está vivendo hoje, que ela fosse, né, criada aprendendo a tolerar mais, a amar mais, a ter mais disciplina. Eu acredito que isso ajudaria muito a combater a violência. Elide. Então, concordo. De fato, a gente precisa dar uma nova reestruturada na nossa dinâmica social. Às vezes, a violência que acontece no lar, em casa, é reflexo dessa nossa sociedade, desse mundo extremamente conturbado que vivemos e onde as pessoas pensam muito pouco nas consequências de seus atos. Que eu acho que essa seria uma grande mudança em nível de pensamento e comportamento das pessoas, se elas pensassem um pouco mais nas consequências de seu comportamento, não só no nível pessoal, familiar, mas social como um todo. Deputada. Eu acho que a grande contribuição da Lei Maria da Penha foi dar visibilidade à violência contra a mulher. É muito recente o entendimento de que em briga de marido e mulher ninguém coloca a colher. Então, eu acredito que esses 7 anos trouxeram essa contribuição. Hoje todo mundo conhece a lei. Hoje mais de 90% das pessoas acham um absurdo a violência doméstica. Né? Mas aí, assim, associado a isso que os companheiros aqui colocaram, né? Dessa perda de valores, dessa crise de valores na sociedade, eu me preocupo, assim, com essa questão da violência doméstica, que foi mantida na invisibilidade durante muito tempo. Avançamos, porque hoje as mulheres estão denunciando, mas o momento é de discutir até que ponto a Lei Maria da Penha por si, aliás, ela propõe prevenção, punição para os agressores e acolhimento para a mulher. Eu acho que aí a gente precisa discutir intervenções ainda para dar suporte para a lei. Mas eu acredito que o grande ganho da lei nesse momento é a visibilidade. Ninguém nega mais, né, o absurdo. Agora, transformar isso no fim da violência é um processo cultural, é um processo, né, que passa por questões que vocês aqui colocaram, e eu acho que então é um desafio muito grande para o governo e para a sociedade. Vânia, pode falar. Sem dúvida, e até porque, perdão, até porque a visibilidade da Lei Maria da Penha, ela favoreceu não só a possibilidade de novas denúncias, novos comportamentos, mas os agressores pensar, oxa, agora existe a Lei Maria da Penha, que eu posso ser punido, existe às vezes punições extremamente exemplares, e isso barra muito o comportamento da violência doméstica.
claro que a gente precisa avançar muito ainda, mas o fato da visibilidade da lei, ela realmente faz com que um agressor ele venha pensar nas consequências e muitas vezes limar o ato da agressão. É porque na realidade, né, na realidade a lei, ela tem a sua eficiência, ela é fantástica, mas por enquanto só no sistema punitivo, né, e falta justamente a prevenção. Por quê? Porque a gente tem avançado aqui em Salvador, mas a gente só tem uma casa, né, que é a Loureda Valadares, só tem uma casa-abrigo da mulher, que tem vagas limitadas, e a gente não tem nenhum trabalho com o agressor. Porque, na realidade, a gente tem que analisar esse lado também. A gente que trabalha e que tem sensibilidade de lidar direto com eles, na grande maioria a gente sente que não é uma coisa normal, que precisa de um tratamento, é um ciúme excessivo, é uma possessividade, e essas coisas precisam de tratamento. Não, o simples prender não resolve, a gente precisa trabalhar, né? Então, acho que se a gente pudesse contar, eu sei que é difícil, eu sei da luta de Mônica Khalili na política para as mulheres, mas a gente precisava tentar encontrar, né, vamos dizer, ele foi preso, ou ele está respondendo o processo, que existisse um tratamento psicológico, né, de acompanhamento desse, né, agressor, porque, na realidade, a prisão é um impacto. E hoje eu tento pesquisar, eu acredito que 10% realmente tomam aquilo como susto e, segundo as mulheres, melhoram, mudam de comportamento, mas na grande maioria, quando esquece, né, volta de novo o mesmo processo, porque é cultural, é natural, ele tem ciúme, ele é possessivo, ele acha que a mulher é só dele, né, o grande problema da violência é o álcool e a droga. Sem dúvida nenhuma, a grande maioria dos agressores, ele agem no momento ou que está usando droga ou que está usando álcool. Então, necessita de um trabalho outro, né, que eu acredito que se somasse a Lei Maria da Penha a um trabalho social e psicológico, a gente conseguiria reduzir muito mais o número da violência. Ele de pegar nesse gancho do que a doutora Vânia falou. Que amor é esse? Porque o avesso do amor, né? É um Porque você contrassenso. agride porque eu amo, porque eu tenho ciúme. Muitas vezes, quando a gente ouve esses agressores ou pessoas que têm esse hábito, esse tipo de comportamento extremamente agressivo para com as mulheres, eles falam de forma como se a mulher ela não fosse um ser independente, uma pessoa autônoma, é uma propriedade. E talvez com isso a gente traga ainda um histórico da nossa formação cultural, onde as mulheres eram de fato entregues aos seus maridos, como propriedade que o marido podia fazer o que quisesse. Subentende-se na cabeça deles, provavelmente, que podia inclusive bater e agredir, como ainda era aceito em muita época. Embora a gente tenha mudado ao longo do tempo esses valores, esses conceitos, ainda se pratica muito sobre isso. Que as pessoas, a própria força da fala já diz assim, ela é minha mulher. E aí isso dá por si só uma propriedade, e ela, nesse momento, por exemplo, que o álcool, a droga, ele está presente nesse comportamento, se sensibiliza a qualquer possibilidade de moral, de julgamento ou de pensar nas consequências dos atos, e aí de fato ele muitas vezes acaba cometendo agressão. Então esse amor, essa possessividade vem muito da pessoa realmente se sentir dono, proprietário da mulher. E é interessante, né, que a violência é um problema mundial, né, não é só dos países desenvolvidos, não é só da mulher pobre. Exatamente, ela é democrática, né? É muito democrática, né? Então, esse aspecto cultural, né, da cultura machista, que está muito presente. E assim como o homem também, como é muito natural para o homem ver a mulher como propriedade, a gente tem que também trabalhar na mulher o sentimento da autonomia, da independência, né, da liberdade, que é um valor fundamental, né, para a construção da pessoa. E na realidade eu digo muito que a mulher perpetua esse processo histórico, né? Porque a partir do momento que ela cria o filho homem de uma forma, a mulher de outra. A gente está num momento de sociedade que deveria, se são direitos iguais, a gente deveria orientar filho e filha a varrer uma casa, a lavar um prato, porque a tecnologia do futuro é essa. Né? Mas a gente ainda vê que a própria mulher perpetua esse espírito machista que vem historicamente, né? Porque diferencia. A mulher é para lavar o prato, é para varrer a casa, mas o filho homem não, ele é preterido ainda disso. E nos tempos que nós vivemos não deveria ser mais. Né? Então acho que a gente também perde espaço
quando não consegue ainda acompanhar essa evolução histórica. A gente ainda está muito preso a uma sociedade machista, né, e dominadora pelo homem, apesar de toda essa independência, de toda essa conquista da mulher em termos profissionais, em todos os âmbitos, mas ela ainda carrega consigo, né, esse processo, que é por isso que eu digo que deveria ter, né, nas escolas... E nas escolas um olhar diferente, sabe? Uma matéria que mostrasse de forma diferente. Eu acho que o psicólogo ajudaria muito, a psicologia, a assistência social dentro das escolas, né? Tentando trabalhar e tirar essa cultura, né? de machismo que ainda impera, né? Nas nossas vidas, porque hoje nós temos direitos iguais. Então temos que trabalhar iguais. E se a gente olhar ao nosso lado, né, mesmo nesse mundo agitado, mesmo a mulher trabalhando às vezes até mais que o homem, mas chega em casa, a grande maioria das tarefas são delas que não deveria ser. Né? O homem tem que estar junto ali ajudando e já tem homens fazendo isso. Né? Eu tenho amigos que hoje limpam melhor, cuidam melhor das crianças do que a própria mulher, porque tem a compreensão, mas é uma minoria. Né? E não desabrochou ainda para mostrar essa igualdade. Né? Mas eu queria aqui pautar duas questões. Primeiro é a existência hoje do Março Mulher, que é um espaço nosso. Começou pelo Dia Internacional e hoje, nas médias, praticamente em toda pequena cidade, o mês de março tem uma agenda de mobilização e de debate das mulheres. Salvador é o mês inteiro, cidades médias são vários dias, é uma semana. Então, eu creio que esse espaço, né, que tem muita adesão das mulheres e contempla vários temas, não é só a questão da violência, mas a violência tem sido um tema recorrente de debate e acredito, há municípios, inclusive, que na agenda do Março Mulher tem um dia que os homens, vou citar Serrinha, que eu achei muito interessante, né, uma noite em que os homens é que são os donos da pauta, para eles se colocarem na defesa. Então, acho que quando o homem, que bom, né, que a doutora Lília está aqui com a gente, quando o homem debate o tema, ele já quebra, ele já contribui muito, provoca, diferente. Né? A outra questão que eu queria destacar, novembro. Novembro a gente tem a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência, uma campanha internacional, e que no Brasil tem 20 dias, né? Ela vai do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, até o dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, eu acredito, doutora Vânia, que essa mobilização, que é uma realidade hoje no cotidiano de qualquer cidade, até estimulada pela Política Nacional, pela Secretaria de Políticas das Mulheres, que prevê, né, esse incentivo à Conferência de Mulheres, a criação de conselhos, a comemoração do Ano Internacional, a existência da campanha dos 16 dias de ativismo, são provocações muito fortes que eu acho que vão assim, fazendo o papel da lenta, mas real mudança cultural. Eu acho que muitas mulheres estão se encorajando a partir dessa possibilidade de troca, né? Aprendendo com quem tem mais coragem, se fortalecendo, conhecendo. Então, eu acredito que isso está em curso. Né? Agora, o que eu digo é o seguinte, né? São 16 dias, são 20 dias, a gente precisava de uma prática constante. Né? E, às vezes, é o âmbito. Porque, por exemplo, eu estou numa região que é uma região distante. Né? Eu trabalho principalmente na área do subúrbio, e que essas mulheres não têm essa condição de deslocamento. Tanto é que o Ministério Público teve uma sensibilidade e a doutora Márcia está indo no dia 5 de dezembro para o auditório lá da delegacia fazer uma palestra sobre a Lei Maria da Penha para as mulheres daquela área. Entendeu? Então é fantástico o trabalho, mas ele precisa ser ampliado e ser constante, porque na realidade é angustiante a gente ver. E eu comentava com minha assistente social na sexta-feira que às vezes são coisas mínimas, sabe? Coisas que você vê que poderia ser resolvida. Não precisava ter chegado no âmbito da delegacia, que né, se tivesse um bom senso, uma interferência, uma coisa, não precisava chegar na delegacia, porque são às vezes mínimas, besteiras, que se transformam num bicho de 7 cabeças, que se transformam, que tomam uma dimensão. Tem casos que realmente são alarmantes, mas tem coisas que poderiam ser evitadas,
entendeu? Com um trabalho maior de assistência social, com um trabalho maior dentro das escolas, que eu estou tentando, inclusive, lá na delegacia, fazer esse trabalho, né? Eu estou com um grupo de assistentes sociais da FIB, que eu estou tirando para as escolas, para os CRAs, né? Levando para lá para dentro, porque eu acho que falta isso. O CRAS que está lá na comunidade, É que lida com a isso, família todos que os conhece dias. todo mundo, que pode dizer, ó, vamos naquela casa, porque ali tem uma família que precisa de uma... Né? Eu acho que falta mais essa sensibilidade para a gente reduzir mesmo. Mais gente né? nessa parceria de Aí, enfrentamento. exatamente. Concordo. Entendeu? Nesse aspecto, assim, eu acho que duas coisas muito interessantes. Eu acho que um trabalho contínuo, permanente, é extremamente útil, da mesma forma com as ações pontuais, que ela dá realmente aquela visibilidade. Às vezes eu faço a seguinte comparação, é como uma pessoa que não conhece um artista e de repente vai naquele show, e aí ele percebe quantas pessoas gostam, a troca de opiniões, de ideias, a identidade, e a pessoa sai do show dizendo assim, eu sou fã dessa banda. E acho que a mesma coisa acontece quando eventos como esse surgem e a pessoa participa, que ela se sente assim, não estou sozinha. Exato. Várias outras pessoas pensam, eu tenho apoio, tenho informação, e isso ela leva para o seu meio, e daí é um grande incentivo para ela começar, de fato, a disseminar as ideias. Inclusive, às vezes, esses eventos eles acabam motivando a criação de um Conselho de Direitos da Mulher no município, ele acaba criando um movimento, como a senhora fala, eu concordo. E a cada ano eu acho que está está aumentando o volume de pessoas, o volume de parceiros, né, de aliados. Com Né? certeza. É um trabalho lindo. Agora, o que eu digo assim é que, na realidade, falta mais assim, no dia a dia, para a gente ver diminuir essa violência no dia a dia. Pode falar. Não, eu sempre falo que eu acho que nós temos que ganhar apoio das igrejas, né? A igreja tem pastoral da família. Por que não colocar na pastoral da família o tema da violência, né? As escolas, que a senhora por várias vezes, a gente teve a oportunidade de fazer parceria com o NEIM, que é um núcleo de gênero dentro da UFBA, e eles fazem capacitação para professores nos municípios em mais de 300 horas, discutindo aspectos da educação não sexista. Assim, alertando, porque pequenas coisas, né, que acontecem dentro da escola estão revelando. Gera Então é muito violência, importante, né, no dia a dia da escola, a professora ter essa sensibilização e ter ferramentas, ser preparada para ela enfrentar. Acho que Acho que tem que quebrar aquilo que a senhora falou no começo, que briga de marido e mulher, né, extremamente mulher, tem que quebrar esse sim, né, todo mundo perceber que pequenas ações no seu bairro, na igreja que você frequenta, podem gerar, né, desencadear boas coisas, né? Com certeza. Exatamente. A gente vai dar uma paradinha, tomar um pouquinho de água, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristídeos